Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu vou continuar a leitura de artigos do professor Olavo de Carvalho e comentários, e é o segundo artigo do que eu gravei anteriormente chamado Tradição Revolucionária. Esse é a Tradição Revolucionária 2, que está nesse livro Breve Retrato do Brasil, é o volume 7 das Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil. Mas antes de fazer a leitura e comentário, eu gostaria de pedir: se inscreva no canal, ative as notificações. Na descrição do vídeo eu deixarei o link para os meus cursos que estão na Hotmart sobre Dostoiévski, Platão, leitura, enfim, estão com desconto de 50% até o dia 30 do 11 agora de 2022, com o cupom Thiago50, e também deixarei o link para quem quiser adquirir essa obra do professor Olavo de Carvalho. É muito interessante que vocês adquiram, que estudem, né? Quem dera aqueles que se denominam de direita ou conservadores tivessem lido e praticado o que estão nos livros do professor. Enfim, vamos lá para a leitura e comentário. Os efeitos da hegemonia revolucionária são visíveis por toda parte. Não faltam exemplos mais perto de nós. O Plano Colômbia de Bill Clinton, fornecendo ajuda ao governo colombiano para o combate ao narcotráfico, sob a condição de que não tocasse nas organizações políticas, serviu apenas para desmantelamento dos antigos cartéis, dar às Farc o monopólio de drogas na América Latina, fazendo daquela incipiente organização guerrilheira uma potência de dimensões continentais e sustentáculo financeiro do Foro de São Paulo, que hoje domina 12 países latino-americanos e vai rapidamente estendendo seus tentáculos por todos os outros. Ao mesmo tempo, o plano serviu de pretexto para que as mesmas Farc desencadeassem uma violenta campanha de publicidade contra a agressão americana personificada no mesmo plano. Dialeticamente, não há contradição nenhuma em beneficiar-se da ajuda recebida e usá-la como instrumento de propaganda contra o desastrado benfeitor. Isso aconteceu aqui e no outro artigo, e é fácil de se demonstrar. A Rússia também se beneficiou do dinheiro americano ali na Segunda Guerra Mundial. É interessante quando tratamos da questão do Foro de São Paulo, porque é uma instituição que supostamente não existia, e depois que admitiram a existência, diz a mídia, né, que não havia importância nenhuma naquilo que era discutido ali. E agora no governo de transição nós temos uma secretária do Foro de São Paulo participando. Pesquisem aí, né? Uma instituição que foi totalmente ignorada pela mídia, né? Ou ignorada ou encoberta. Eu não posso afirmar nada, mas sabemos que a sua influência foi determinante e é determinante nas políticas de esquerda aqui na América do Sul. Muitos críticos do movimento revolucionário dizem horrores do pensamento duplo, o que inspira, mas raramente entendem que por trás de uma aparente contradição lógica se esconde uma ação de mão dupla inteiramente racional do ponto de vista prático. Percebam que é a continuação daquele raciocínio que está no primeiro artigo, né, que o movimento revolucionário, a mentalidade revolucionária, que era uma das teses do professor Olavo de Carvalho, vai usar dialeticamente de pontos que são aparentemente contraditórios, mas que contribuem para o mesmo fim. Bom, por mais chocante que pareça esse exemplo, é rigorosamente nada em comparação com as grandes operações de desinformação estratégica com o que o velho governo soviético conseguia e o atual governo russo ainda conseguem. Fazem seus adversários trabalharem para ele, realizando integralmente o ideal de Sun Tzu, segundo o qual a mais brilhante das vitórias se obtém sem combate, moldando à distância as decisões do governo inimigo por meio de um calculado fluxo de informações entre verdadeiras e falsas. Isso pode muito bem ser visto para quem quer aprofundar
na questão da utilização da desinformação por parte do governo, né, de esquerda, não estou dizendo que a direita não tenha atuado, mas que essa é uma tática predominantemente criada e desenvolvida pela esquerda. Basta vocês pegarem o livro Desinformação, do Yom-Miral Pachepa, e 2 livros lançados mais recentemente pela Vida Editorial, que é do Vladimir Petrilak, e não me lembro agora o outro autor, que é o 1964, O Elo Perdido, que vai demonstrar que, ao contrário das versões tradicionais, digamos assim, o autor ali demonstra com documentos primários, com fontes primárias, através dos documentos da STB, que era o sistema de informação comunista na Tchecoslováquia. Através desse serviço de informação comunista na Tchecoslováquia, atuava-se aqui no Brasil, porque são criadas algumas versões de que o golpe começou em Washington. Então aí vocês vão recorrer ao livro do Bittman, que era o agente que estava aqui, da Rússia, e ele fala que essa versão de que o golpe teria sido criado, teria tido início em Washington, é uma desinformação russa. E esses outros dois, é um livro de memórias dele, e esses outros dois, que eu estou dizendo, 1964, Elo Perdido e A Traição Invisível, ambos eu fiz resenha aqui no canal, tá? Deem uma olhada lá. Esses ambos livros vão demonstrar o serviço de desinformação dentro do Brasil, antes e durante o período militar, a utilização de agentes de influência, a utilização de intelectuais que são denunciados, são dados nomes ali de intelectuais que eram pagos ou que agiam através de troca de favores com o serviço de informação, né? Vendiam, na verdade, eles venderam o Brasil nesse período, né? Então, essa ideia de que a desinformação, enfim, que é algo de teoria da conspiração, está veementemente demonstrado ali no Desinformação. O autor, o mais alto cargo que já desertou da KGB, né, que estava na Romênia no período, se não me engano, do Ceausescu. Ele vai mostrar como eram construídos currículos universitários, teses de mestrado e doutorados que vinham prontas, falsificação de documentos a ponto de que peritos não conseguiam distinguir o que era verdadeiro, o que era falso. Então procurem essas informações para que vocês possam se aprofundar nesses pontos. Aqui eu estou lendo o artigo e comentando, mas eu vou encher de referências, sempre vou encher de referências para que vocês, quem tiver interesse, possa se aprofundar no tema. Outro caso notável foi a facilidade com que a desinformação soviética, apelando à confiança dos americanos na invulnerabilidade de suas instituições democráticas e agindo na sua frente o fantasma da perseguição macartista, em cuja realidade a mídia e o establishment continuam acreditando até hoje, logrou bloquear investigações decisivas sobre a penetração comunista nas altas esferas do governo de Washington, só para que 40 anos depois da abertura dos arquivos de Moscou viesse a confirmar tarde demais as piores suspeitas do senador Joe McCarthy, com a única diferença de que os infiltrados não eram dezenas, mas, como ele supunha, mas sim milhares. 2 décadas atrás, a diplomacia chinesa, repetindo o truque de Lenin, já aplicara aos investidores europeus em 1921, conseguiu convencer políticos e empresários americanos de que a abertura para a economia do mercado traria automaticamente a liberalização do regime. Mesmo após o massacre da Praça da Paz Celestial, os sábios de Washington continuaram afirmando anestesicamente que a China estava num bom caminho. Com toda a evidência, o instrumento de desinformação utilizado no caso foi uma das crenças mais queridas dos liberais e conservadores: o nexo de implicação recíproca entre liberdade econômica e liberdade política. O sucesso dos mais espetaculares ardis de desinformação estratégica postos em prática pelos governos revolucionários seria, no entanto, impossível sem a hegemonia cultural e psicológica de que o movimento revolucionário desfruta em escala mundial.
Hegemonia cultural significa ser o controlador dos pressupostos embutidos no pensamento do adversário, de tal modo que o trabalho dos agentes envolvidos numa operação concreta de desinformação estratégica se reduz ao mínimo. Quando o agente de desinformação trabalha num ambiente já antecipadamente preparado pela hegemonia cultural, ele pode controlar facilmente as reações do adversário sem precisar abusar dos expedientes usuais de espionagem, que tornariam a sua ação mais visível, mais material. Por isso, o velho Willy Musenberg chamava essas operações de criação de coelhos. Basta juntar um discreto casal de bichinhos e contar com a propagação automática dos efeitos esperados. Uma ação clássica do tipo medidas ativas pode ser investigada e denunciada pelos meios usuais do serviço de inteligência, mas uma operação fundada em prévia hegemonia cultural pode tornar-se tão evanescente em qualquer tentativa de denunciá-la que qualquer tentativa de denunciá-la acabe assumindo as aparências de uma louca teoria da conspiração. Por isso é que Antônio Gramsci qualificava a influência do Partido Revolucionário quando escorada na hegemonia cultural de um poder onipresente e invisível, tanto mais invisível quanto mais onipresente. É interessante, quem tiver curiosidade sobre esse tema, o professor Olavo de Carvalho lançou um livro na década de 90, se não me engano, 93, 94, onde ele fala justamente da nova era e a revolução cultural, onde ele vai falar dessa questão da hegemonia, tá? Quem tiver interesse, pesquisem, são 2 estudos curtos, 40 a 50 páginas cada um, onde ele vai falar sobre isso. Ele já estava falando naquele período sobre a hegemonia cultural da esquerda, né? Enquanto o movimento revolucionário se move com a destreza alucinante de uma dialética capaz de absorver e aproveitar todas as contradições das elites ocidentais, nominalmente liberais ou conservadoras, se apegam a uma lógica linear de tipo positivista que, quando não encontra um elo material de causa e efeito, escancaradamente visível, acredita que nada está acontecendo. Os filósofos escolásticos ensinavam que, para agir, é preciso antes existir. A existência, por sua vez, pressupõe unidade e continuidade. Um ser dividido em pedaços, desprovido de vida unitária, não é de maneira alguma um ser. É uma ilusão fantasmal que se agita no ar por instantes, deixando livre o espaço histórico para uma ação do ser genuíno. Não há nenhum exagero em dizer que o movimento revolucionário mundial é a única força política que conta com alguma coisa na história do mundo. Enquanto seus adversários não o perceberem como unidade, nada poderão contra ele. Lutando contra uma de suas alas, acabarão servindo a alguma outra, como tem acontecido invariavelmente. No fim das contas, toda a política mundial corre o risco de acabar se reduzindo a um leque de conflitos internos do movimento revolucionário. Se e quando isso acontecer, não será excesso de pessimismo anunciar o início de 1000 anos de trevas, 15 de julho de 2011. Se vocês gostaram, comentem, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deem uma olhada nos cursos que eu vou colocar na descrição do vídeo, link para os livros. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.